Obstáculos para se chegar ao céu. Bem, essa tem sido uma noite maravilhosa e eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão conosco, em várias partes do país e em outras partes do mundo. Agora, essa noite, eu gostaria que vocês fossem comigo ao 19º capítulo de Lucas. E lá nós vamos encontrar uma pequena e simples história que você deve ter ouvido muito desde os tempos de criança. E eu vou ler para você. Os 10 primeiros versos, se você tiver uma Bíblia, e eu espero que você tenha, diz que Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, o qual era um dos que cobravam impostos naquela cidade. E esse homem buscava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correu adiante e subiu em uma figueira para vê-lo, pois ele havia de passar por aquele local. Jesus, quando passou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que ele, Jesus, estava indo ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Veja, Senhor, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se tomei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Esse dia é dia de salvação, porque também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E este é um dos versos-chave em todo o Novo Testamento, porque este verso mostra o propósito da vinda de Jesus Cristo. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas aqui está esse homem, Jesus, Deus homem, andando através de Jericó para morrer na cruz. E quando ele chega a Jericó, ele vê o cego Bartimeu. E ele o cura. E tem aquela tremenda experiência, onde Bartimeu estava dizendo: ajude o cego, ajude o cego. E quando Jesus passa por ele, ele clama e diz: quem é este que está passando? E alguém parou e disse: Jesus de Nazaré está passando. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E se ele não tivesse clamado naquele momento, ele nunca teria sido curado. Jesus passou por lá uma única vez. E da mesma forma que Jesus está passando na Flórida Central agora, ele pode nunca mais passar por aqui. Hoje tem muita gente reunida que orou, apoiou essa cruzada. Muitas das igrejas da Flórida Central estão cooperando nesta cruzada. Quando isto vai acontecer novamente, Jesus está passando por aqui. E para muitos de vocês, esta pode ser a última oportunidade do seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E enquanto ele saía de Jericó, cidade pequena, tinha um outro homem que queria ver Jesus. Seu nome era Zaqueu. E ele encontrou Jesus saindo da cidade. Agora Zaqueu era o homem mais odiado da cidade. Ele era rico, mas era desprezado porque era um cobrador de impostos. O exilado da sociedade porque ele era um judeu, mas ele cobrava todos os impostos de Roma, aquele país dominante que fazia com que os judeus parecessem escravos. Ele tentava pegar os impostos, dizendo que dava tudo para Roma, mas sendo que colocavam uma parte no seu bolso. E era assim. Por isso que eles eram desprezados pela cidade, porque eles eram olhados como traidores pelo seu próprio povo. Eles viam os cobradores de impostos como ladrões. Agora, se Jesus tivesse considerado a opinião pública, ele teria olhado diretamente para ele quando ele chegou a esta figueira onde Zaqueu tinha subido. Agora, Zaqueu era um homem solitário. Ele não tinha nenhum amigo. Há muitas pessoas solitárias aqui hoje. Amigos que não te entendem, amados que traíram você, que você falhou com eles. Você vive na solidão e na amargura. E eu imagino que eles também olhavam para aquele homem dessa forma e desprezavam ele. Ele era odiado pela sociedade, mas ele ainda tinha curiosidade de ver Jesus Cristo.
Talvez ele tenha ouvido os inimigos de Jesus dizer que Jesus tinha demônio. Eles disseram que Jesus Cristo era alguém que blasfemava. Talvez ele tenha ouvido dos amigos de Jesus que ele era um grande professor, um bom homem, o Filho de Deus, um mestre, que havia sido predito pelos profetas, mas ele queria ver por si próprio. E eu posso ver. Zaqueu está tentando atravessar aquela multidão. Ele era um homem pequeno. E eu imagino algumas das pessoas tentando empurrá-lo. E outros pisaram no seu pé tentando derrubá-lo. Provavelmente, se ele tivesse vivido hoje, ele teria uma câmera em suas mãos para tirar uma foto de Jesus Cristo. Assim como a minha esposa faz. Dia desses, ela tirou uma foto minha com um chapelão, pescando. Sim, ela tirou uma foto uns dias desses de mim e colocou lá. Porque eu tinha um velho chapéu e algumas coisas que eu estava ali sentado, parecendo, não sei, tentando pescar uns peixes, colocou essa foto e está enviando agora para vocês. Zaqueu gostaria de ter um gravador. Eu me lembro quando nós estávamos na Hungria e o primeiro culto, nós tínhamos milhares de pessoas, 20 a 50 mil pessoas naquele primeiro culto, a céu aberto, fora de Budapeste. Enquanto eu seguia com a pregação, eu ouvi todos aqueles cliques de uma vez e disse, o que está acontecendo? E minha esposa disse, não, o pessoal está gravando o que você está falando. Eles pegariam a mensagem, então eles mandariam através da Europa inteira as mensagens que haviam sido pregadas naquela noite. E isso é maravilhoso. Sim. E as pessoas iriam comprar aqueles sermões impressos. Eu preguei os sermões direcionados no Evangelho. Deus está fazendo algumas coisas brilhantes, completamente estranhas, eletrizantes, coisas misteriosas, coisas que superam o nosso entendimento. O diabo está trabalhando, mas Deus também trabalha muito mais. Agora esse homem Zaqueu estava tão ansioso para ver Jesus que ele decidiu escalar uma árvore e escalou uma figueira. Agora, há muitos obstáculos em chegar a Jesus que vocês enfrentam também. Ele enfrentou o obstáculo de ter tantas pessoas lá, tão baixo em estatura. Eu imagino que ele estivesse lá sentado naquele galho com aquele gravador ou com a câmera. Ele queria gravar tudo o que Jesus dissesse. Ele estava lá. Você também tem seus obstáculos. Agora que você está me assistindo pela televisão, agora nesse momento, você pode pegar o telefone e ligar para esse número que está aparecendo em sua tela e você vai obter ajuda espiritual. Para responder essa ligação, alguém está lá, esperando você ligar. Mas se você vê a Bíblia, Jesus diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em toda a Bíblia você encontra escolhas feitas entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Moisés teve que fazer aquela escolha, ele teve que escolher entre as riquezas do Egito, o poder do Egito, como herdeiro do trono do Egito, ou ele teve que dar as costas a tudo isso e seguir a Jesus. Abraão teve que dar as costas a tudo o que ele conhecia, para ir encontrar uma cidade onde o construtor e o feitor dessa cidade é Deus, isso pela fé. E então há pecados secretos que se tornam completamente misturados a você. E a Escritura diz, purifica-me, ó Deus, purifica-me, o Senhor, o meu coração. Deus sabe o que acontece no seu coração. Ele sabe o que você está pensando, o que está fantasiando, as coisas que você está desejando. Ele conhece os pensamentos malignos e o orgulho, a inveja, a ganância. E ele julga não pelo exterior, mas pelo que está no interior. Quantos de vocês são membros de igrejas e são bons diante das pessoas? São oficiais de igreja, professores de EBD, mas lá no fundo você sabe que seu coração é tão escuro como o dos piores pecadores da cidade. E você sabe que você se torna um hipócrita diante das pessoas. Você deseja que de alguma forma você seja resgatado por Deus e tenha paz e ter paz com Deus. Essa noite diga, Senhor, me perdoe, eu quero voltar para Ti, Senhor. E te conhecer como eu conhecia antes, o gozo que eu sentia em Cristo, mas de alguma maneira eu perdi esse gozo, esse contato e gostaria de encontrar o Senhor novamente, não pela minha justiça própria, e isto é um obstáculo.
Bem, essa geração de hoje está sendo levada pela imundícia, pela justiça própria, como os hipócritas nos dias de Jesus. Agora, Zaqueu estava sentado lá. Ele achou seu caminho até a figueira, assim como você encontrou o seu caminho por causa da curiosidade. Você sabia que muitas pessoas buscam a Cristo por causa da curiosidade? Muitos de vocês vieram a essa reunião porque estão curiosos. Muitos de vocês vieram porque alguém trouxe vocês. Mas muitos vieram por causa da necessidade pessoal. Essa noite você está nesse caminho. Aconteceu um homem também que, por curiosidade, entrou nesse local e fez o seu encontro com Jesus Cristo. Sim, ele colocou seu carro lá no estacionamento, chegou na metade do culto, mas ele deu sua vida a Cristo. E ele diz isto em um dos folhetos. Ele teve gozo quando encontrou Jesus Cristo. Isso pode acontecer com você. E então, ele, Zaqueu, chama. E Jesus diz, desce depressa, a multidão murmura. Quando você come com pecadores ou tenta alcançar pessoas para Jesus, muitos murmuram. Jesus rasga a pele dos pecadores quando ele trata outros pecadores. Perceba, o argumento no debate, nem mesmo com o Império Romano. Jesus sempre debateu com os religiosos que não viviam como deveriam viver. Eles eram hipócritas. E há muitos de nós assim, nos desenvolvemos dessa forma, e isso certamente é verdade em algumas partes do mundo, onde as pessoas vão para a igreja em grandes números, mas durante a semana eles não estão vivendo uma vida diária com Cristo, não existe um relacionamento. Mas perceba, Jesus nunca prometeu, ele nunca oferece uma graça barata ou uma salvação barata. Quando você vem a Cristo, você deve estar disposto a deixar todas as coisas e receber Jesus Cristo no seu coração. Isso é uma chamada urgente. E ele diz, apressa-te, quero ir para a sua casa. Agora é o tempo, hoje é o dia da salvação. Não há nada para amanhã. Não há promessa na Bíblia de Deus para o amanhã. Deus não faz nenhuma promessa para o amanhã. É hoje, agora, nesse momento, através de toda a Bíblia. E foi uma ligação bem sucedida, pois Jesus foi para a casa de Zaqueu e provavelmente levou Mateus consigo, pois Zaqueu também tinha sido cobrador de imposto como Mateus. E Jesus disse, me siga. E talvez ele tenha levado Mateus com ele para dar seu testemunho a Zaqueu. Mas Zaqueu, provavelmente orgulhoso, ele mostrou a Jesus todas as coisas que ele tinha, obras de arte, seus servos, os bonitos carpetes que ele tinha no chão, as belas janelas panorâmicas e a bela vista lá fora, e a grama e todas as coisas. Ele era tão orgulhoso daquilo tudo. Mas Jesus provavelmente só parou em pé e ficou contemplando. E Zaqueu ficou imaginando, por que ele está olhando para mim dessa forma? Esses olhos penetrantes que estão alcançando a minha alma. Então Jesus se vira, olha para fora da janela e vê a humanidade perdida, sofrida. Ele vê aqueles que estão sofrendo, aqueles que são pobres, que não têm nada. Aqueles que Zaqueu tinha roubado e trapaceado. E Zaqueu sua consciência começou a incomodá-lo. Ele foi convencido dos seus pecados. E de repente, ele abre a porta. Ele gritou com toda a força de seus pulmões, Senhor Jesus, eu estou pronto. Se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou devolver tudo que eu tomei de alguém. Eu só quero conhecê-lo. Foi preciso restituição. E ele diz que ele fez isso com um gozo muito grande, uma alegria no seu coração. Parece haver poucas alegrias em muitas das vidas que estão passando por esse local. E a Bíblia diz, há 2 tipos de alegria. Há o gozo do céu, quando uma pessoa vem a Cristo. Digo-vos que, igualmente, a alegria estará no céu,
por um pecador que se arrependeu. Quando você vem a Cristo essa noite, você pode ser o único, mas você vai ativar as orquestras no céu e os corais angelicais que estarão cantando por causa de você. Apenas uma pessoa causará gozo no céu, então haverá gozo dentro do seu coração. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em seu coração e seja completo. Note, foi uma confissão aberta. Zaqueu levantou-se e disse, diante do Senhor e em frente de todas as pessoas, e Jesus disse, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, diante de meu Pai, eu confessarei a ele também. Esta é a razão por que eu chamo as pessoas para vir à frente, para fazer a sua confissão diante de Deus e diante dos homens. Todas as pessoas que Jesus chamou foi publicamente, em frente de todas as pessoas. Ele disse, se você não está disposto a me reconhecer, eu não reconhecerei você. Se você não está disposto a reconhecer-me diante dos amigos e outras pessoas, eu não vou reconhecer você. Não seria terrível você não ser conhecido de Jesus? Sim, ele diz, haverá muitas pessoas que dirão, mas Senhor, eu fiz isto, eu fiz aquilo. E ele não os reconhecerá. Venha a Cristo abertamente. Sim, seu arrependimento custou algo a ele. Ele teve que restaurar quadruplicadamente. A surpresa para a multidão, o choque para a multidão. Haverá tempos para restituição se nosso arrependimento e fé for verdadeiro. E o propósito de Jesus ter vindo ao mundo foi buscar e salvar pecadores, assim como buscou a Zaqueu. E todas as orações, e todo o trabalho, e todo o dinheiro que foram para essa cruzada veio para você, para alcançar você, porque a sua alma vale mais do que todo mundo posto junto. E você diz, como pode ser isso? Porque será eterno, porque vai durar para sempre. Quando você morrer não é o fim. Você não pode cometer suicídio colocando uma arma na sua cabeça e achar que tudo acabou. Seu corpo morre, mas o seu espírito vive para sempre, no céu ou no inferno. Isso depende do que você faz com Cristo agora. Publicamente, diante de todos. E eu vou chamá-lo a receber a Jesus essa noite. Sabe, isso é muito importante. Ele estava ali perdido nas montanhas. Essa é a história de um garotinho. A polícia estava procurando, eles se organizaram, os helicópteros, todos estavam procurando aquele garotinho, as pessoas procuravam, e eles procuraram por 5 dias antes de encontrá-lo. E quando eles o encontraram, ele estava morto, com neve empilhada sobre ele, perdido. Era tarde demais. Milhares de pessoas trabalharam e oraram por essa cruzada por você. E Deus te vê sentado aí. E Ele conhece seu coração, Ele conhece sua necessidade. Ele te chama pelo nome e diz, apressa-te Maria, venha Jim, apresse-se, pois hoje estou indo ao seu coração. Você vai permitir? Você vai me entreter dentro de sua vida e me receber feliz e alegre? E você diz, bem Billy, o que é que eu posso fazer? Primeiro, você deve estar disposto a se arrepender. Você diz, bem, o que isso quer dizer? Significa mudar o modo como você vive, o modo como você pensa sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o inferno. Significa viver um novo tipo de vida. Significa que você está disposto a deixar aquelas coisas erradas e caminhar com Ele. Isso é arrependimento. E Jesus disse, a menos que o homem se arrependa, ele não pode herdar o reino dos céus. Você se arrependeu? De que essa mudança tomou lugar em sua vida? Isso não é arrependimento somente dizer, ó Deus, eu pequei, ó Deus, eu estou arrependido. Isso não é arrependimento. As coisas velhas precisam passar e tudo se fazer novo. E então a segunda coisa é que todos quanto receberam Jesus serão feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Essa simples coisa, como uma criancinha acredita em seu pai, você deve acreditar em Jesus Cristo e confiar. Você precisa acreditar nele, mesmo que você seja um professor muito sábio, entendido. Você deve se tornar como uma criancinha em sua fé. Assim como eu tenho confiado que esta plataforma me traz segurança. Isto é o que a palavra fé significa. Você põe a sua confiança nisso. E você fará isso essa noite.
E então, a terceira coisa, você deve estar disposto a segui-lo e obedecê-lo, em ler as Escrituras e orar, e testemunhando, falando de Jesus. Você está pronto para fazer isso? Se há uma dúvida em seu coração esta noite, que você esteja realmente salvo, é porque você não é salvo. Não importa a que igreja você vá, não importa se você é batizado, mas isso não é suficiente. Você deve vir a Cristo, encontrá-lo como seu Senhor, seu Mestre e Salvador. E eu vou convidá-lo para fazer isso agora. Nós estivemos aqui, nesse momento, nos organizando, cantando, pregando para trazer você. E muitas pessoas estão me assistindo pela televisão. Ligue, haverá um conselheiro para falar com você agora. E você poderá fazer o mesmo compromisso que as pessoas vão fazer hoje aqui. E eu vou pedir para que centenas de pessoas venham. Isso pode durar apenas 2 minutos, mas venha. Se você vier lá de cima, vai levar uns 2 minutos. E isso começa agora. Se você está com amigos ou parentes, ou vieram de ônibus com outras pessoas, está com sua família, vou pedir para que você venha. E lhes dá alguma literatura para você se robustecer. Traga seu amigo com você. Maridos e esposas e queridos, grupos inteiros que estão aqui essa noite, vocês precisam vir. Você levanta e vem, jovens e velhos. Há alguns idosos aqui essa noite, vocês ouviram o evangelho muitas vezes, mas de alguma forma vocês nunca realmente encontraram paz com Deus. Você está incerto do seu relacionamento com Ele. Venha e conserte isso agora.